Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez aí da Brasil Foods, ações ordinárias, a BRFS3. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Antes de dar início, já te convido aí de imediato para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Para isso, basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, o cursor do mouse em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Se não estiver aparecendo essa opção para você, vão ter outras opções aí de se inscrever gratuitamente no canal e lembrando de deixar o sino ativado das notificações. Para receber as carteiras de ações semanal, mensal, que inclusive vão ser atualizadas agora nesta segunda-feira, a carteira exponencial e a carteira perspectiva. E além disso, receber também no seu celular, no seu desktop, as recomendações de compra e venda e informações relevantes no decorrer de cada pregão, clica aqui no card que está aparecendo para você no topo da tela e siga os procedimentos, cadastrando lá, preenchendo o formulário de cadastro e ficando atento para a questão de inserir o meu número nos seus contatos do Telegram, do aplicativo Telegram. Isso é muito importante para que eu consiga adicioná-lo aí no canal privado para você receber as recomendações de compra e venda, carteiras de ações e informações relevantes durante o pregão. Dito isto, lembrando, análise especial, minha base de avaliação é o quê? Análise técnica. Minha especialidade é análise técnica, avaliar aqui comportamento do preço no decorrer de um determinado período, e esse período desta análise a gente fala do longo prazo, do gráfico anual até o gráfico diário, para buscar aí ter o cenário nesse momento, se é mais interessante para compra ou para venda esse papel. Então, olhando aqui desde o investidor de longo prazo, né, quem compra e vai deixando ações ali na carteira e vai fazendo algumas atualizações, até o investidor de médio e curto prazo. No gráfico anual da Brasil Foods, o que nós temos? Ativo dentro de um movimento de baixa, ainda contra um movimento de alta. Então, o papel, de maneira geral, pode parar de cair no nível que se encontra e gerar um sinal de subida. Qual seria o fechamento mais interessante deste ano? É o papel lá na máxima do ano, ou seja, para cima dos 32,82 seria algo mais relevante, um candle mais cheio aqui para cima para a Brasil Foods. Aumentaria a probabilidade de gerar fundo ascendente no gráfico anual e disparar, ter um movimento positivo para se trabalhar muito mais na ponta compradora de longo prazo nesse papel. Nesse momento ainda está dentro do movimento de baixa e não tem um sinal ainda claro que a queda acabou, mas temos alguns pontos importantes que vamos avaliar nos gráficos abaixo. Então, dentro deste contexto, dentro do movimento de baixa dos candles descendentes do gráfico anual, significa dizer que num gráfico de menor periodicidade, os topos descendentes são pontos bem negativos que tendem a acelerar um movimento de queda. Então é isso que a gente vou destacar inclusive aqui no gráfico trimestral, ou seja, o que eu acabei de mencionar. Os topos descendentes tendem a acelerar, vou até colocar em vermelho, tendem a acelerar o movimento de baixa. Mais um topo descendente, ou seja, o preço vai aqui em cima e gera um topo descendente e vai aqui embaixo. Nesse momento a gente está de novo num processo de correção. Esses aqui em azul, vou até colocar em vermelho primeiro para ficar claro. Os movimentos na cor azul, o movimento de alta do preço, são os movimentos de correção da tendência. Então, temos aqui mais um movimento de correção e essa correção do último movimento de baixa, nesse momento, praticamente bateu na retração de 61,8% do Fibonacci, que seria essa região dos R$33. Mas antes disso, ela bateu aonde? No patamar de resistência proporcionado por um fundo anterior chamado mudança de polaridade, antigo suporte virando resistência, que os R$32,72, a máxima desse candle aqui, desse trimestre, batendo nos R$32,82. Então está num ponto importante. O que seria muito ruim para o Brasil Foods é acontecer isso aqui, ó, no candle seguinte, vira aqui para baixo da mínima deste candle que está em R$22,76. Seria muito negativo, aumentaria a probabilidade de queda, busca de 17,83 e até mesmo valor mais para baixo. Mas tem algo positivo nos gráficos abaixo. O que é algo positivo nos gráficos abaixo? É porque o gráfico mensal, o gráfico semanal e o gráfico diário gráfico mensal e semanal estão trabalhando na tendência de alta e o gráfico diário está na tendência de baixa, mas tem pontos aí que eu vou destacar nos gráficos inferiores. No gráfico trimestral, que a gente pode ver que ainda está dentro do movimento de alta, só que num ponto importante de resistência da tendência de baixa. Então, se está dentro do movimento de alta aqui no gráfico de trimestral, é interessante no gráfico mensal ficar de olho em compra de fundo ascendente ou mesmo no gráfico semanal, compra de fundo ascendente. Vamos lá para o gráfico mensal então. Lembrando que aqui no gráfico trimestral a tendência é ainda de baixa, a favor justamente do movimento de baixa do gráfico anual. Então no gráfico mensal nós temos aqui já uma tendência de
alta. O ativo gerou um topo descendente, que é algo ruim quando gera um topo e gera normalmente um movimento mais forte para baixo. Gerou um topo e reverteu para cima. Eu cheguei a fazer uma análise especial justamente quando tinha revertido aqui para cima. Só que agora ele teve um movimento, um mês muito bom, que foi o mês aí de abril, com alta expressiva de 37,09%, e o mês de maio está caindo aqui quase 10%. Num primeiro momento, a minha interpretação é, devido à tendência de alta aqui, apesar da tendência do gráfico acima ser de baixa, tecnicamente o que seria mais provável é ter um mês positivo, o mês seguinte, o mês de junho. Mas como a tendência é de baixa no gráfico trimestral, isso reduz um pouco essa probabilidade. Mas ainda segue com a possibilidade disso aqui ser uma correção da forte alta do mês passado, para que o próximo mês, mesmo que venha perder essa mínima aqui, que seria já um ponto negativo, perder a mínima desse mês de 27,30, mas podendo gerar aí justamente um movimento para cima na BRFS3. E a gente vai monitorar justamente através de um gráfico semanal, olhar agora para um prazo menor para verificar a chance disso acontecer e como isso poderia ser monitorado para se ter realmente um movimento de alta, um mês de alta no gráfico mensal, um mês de junho. Lembrando da resistência dos 32,72, aqui tendência de alta, e acima dos 32,72 a próxima resistência seria na faixa dos R$ 36,92. Brasil Foods no gráfico semanal. Então temos um movimento longo para cima que parou de subir aqui e começou a cair de maneira forte, né? Semana bem ruim, semana de queda de 12,24%. Se a gente colocar aqui o FIBO em cima de todo esse movimento de subida, projetando a retração, temos aqui uma chance de ter uma retração nos 38,2% na faixa dos R$ 26,81. Não significa dizer que o preço tem que bater lá, já chegou aqui na média móvel exponencial de 3 períodos. Mas a partir desse momento é importante, como o gráfico mensal, como eu mencionei, que existe uma chance do próximo mês ser um candle de alta, por conta do mês de maio ter sido um mês de correção da forte alta do mês de abril, o que teria que ficar atento? Os próximos candles do gráfico semanal. Se gerar sinalização de fundo, e essa sinalização de fundo ainda mais for aqui em cima da região dos 26,81, até mesmo um pouco mais abaixo, gerar sinalização de fundo, abre-se a chance de se buscar o quê? Uma compra de position, compra pelo gráfico semanal, compra de médio prazo, tentando ficar aí semanas posicionado nesse papel, até mesmo mais do que um mês posicionado em cima desse papel na ponta compradora. Então essa seria a ideia no primeiro momento, né? Ou seja, está batendo já no nível de suporte aqui pela média móvel de 3 períodos, mas não tem nenhum sinal de alta ainda. Dalton, dá para antecipar uma compra aqui, entrar comprando já e aguardar o próximo mês ser um mês positivo? Sendo um pouco mais agressivo seria uma das possibilidades, eu entrar comprando agora, tentar pegar aí, aguardar o próximo mês, tentando pegar um mês de subida na Brasil Foods. É uma das alternativas para o próximo mês, mas seria um pouco mais agressiva essa entrada, sem aguardar nenhum sinal de alta. Por quê? Porque a tendência no trimestral ainda é uma tendência de baixa. Então não tem um alinhamento adequado das periodicidades acima, para já entrar comprando no preço. Então aumenta o risco da operação. Indo para o gráfico diário, se a gente olhar para o gráfico diário do ativo, a gente tem o quê? Então a gente tem um mensal em tendência de alta, a gente tem um semanal em tendência de alta e o diário em tendência de baixa. Então a gente tem o diário em tendência de baixa, o semanal a tendência de alta, mas está no processo de correção. A correção até foi forte nessa semana. Então a tendência de baixa aqui no gráfico semanal, se a gente projetar aqui esse pivô de baixa, aqui está o pivô de baixa, aqui está o pivô de baixa, topo e fundo descendente, pivô confirmado na perda da mínima desse fundo. Inclusive eu fiz uma análise de fechamento colocando esse papel quando fez esse sinal de baixa. Veio forte aqui para baixo e dentro desta queda traz a chance de se arriscar uma compra se esse papel gerar, sendo, quando eu falei um pouco mais arrojado, gerar um fundo não ascendente, né? Um fundo no decorrer da próxima semana, que já é no início do mês de junho. Né? Então, assim, o mês de junho tem uma chance razoável de ser um mês de possível alta no papel. Qual o primeiro indício que pode confirmar isso? Um sinal de fundo no gráfico diário. Então vou arriscar um fundo aqui, um stop aqui embaixo e tentar pegar um movimento de subida nessa ação. E aí pegando esse movimento de subida, só para considerar aqui a questão da projeção, né? Que é colocar a projeção de queda do pivô. A projeção aqui de queda, só pegando aqui, de 61,8%, na verdade 61,8% do que subiu. Deixa eu só ajustar meu FIBO aqui, que deu uma zica aqui no gráfico agora. Vamos ajustar, vamos lá. A projeção primeiramente, que está com imã aqui marcado, né? Então vou tirar esse imã daqui.
Projeção clássica em cima desse ativo seria aqui primeiramente na faixa dos 28,14, já chegou, projeção de queda do pivô. Se projetarmos aqui também a 100% de queda, ou seja, 100% desse movimento projetado a partir desse rompimento, seria lá na faixa dos 27,11, ou seja, próximo também daquela região do recuo de 38,2% que eu comentei no gráfico semanal. Então, nessa faixa de preço, abaixo aqui dessa região dos 27,11 ou mesmo por abaixo, até na região lá dos 26,80, gerou sinalização de alta, é uma das alternativas de arriscar uma compra, apesar de ser uma compra de tendência de baixa no gráfico diário. Tá? Então, tem um risco um pouco maior, mas essa seria uma das alternativas de compra na BRFS3. Não me anima muito, em termos de curto prazo, fazer uma compra aqui na superação da máxima desse candle. Por quê? Porque fica muito dentro da resistência. Como ela perdeu esses dois fundos anteriores, isso aqui agora tende a ser um patamar de resistência. Uma região que vai de R$ 29,39 até um patamar de R$ 30,04, uma faixa de preço que é um desafio para a ação subir. E um ponto para a gente monitorar a real força por parte dos compradores iniciativos, que se os compradores levarem o preço novamente desse papel, tiverem força suficiente para levar o preço desse papel para cima novamente dos R$ 30, aí começa a ter aquele indício do mês maior, ou seja, do mês de junho ser o mês de alta, do gráfico semanal montar um fundo aqui ascendente e dar continuidade à sua tendência de alta, enfim, e de começar a ter um indício de mudança de prazo maior da tendência. E aí podendo ter um semestre, um próximo semestre, né? Ainda a gente está perto de fechar, o próximo mês vai fechar aí o primeiro semestre, mas de se ter uma segunda parte do ano no movimento de recuperação que pode levar justamente a toda uma mudança de tendência na Brasil Foods. Já temos uma tendência de alta no mensal, uma tendência de alta no gráfico semanal e agora precisa justamente voltar a ficar alinhado para cima também no gráfico diário. E a outra forma, sendo mais cauteloso para a compra de swing trade nesse papel, é buscar a compra de fundo ascendente acima dos R$ 30. Seria bem-vindo, fundo ascendente ou pivô de alta na Brasil Foods. Enfim, para quem quiser um risco um pouco maior, ser um perfil um pouco mais arrojado, ficar de olho aí no início da próxima semana, pois pode gerar a sinalização de um fundo aqui um pouquinho mais para baixo, para se buscar uma compra em cima desse papel. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Não lembre de deixar o like nessa videoanálise especial. Um grande abraço e até a próxima.